Líder, se você desenvolver essa única habilidade que eu vou falar, a sua liderança ela vai para um outro nível. Você vai conquistar tudo que você quiser como líder na sua empresa. E a habilidade é o poder da persuasão e da influência. É você conseguir persuadir, influenciar o seu liderado ao bem comum, onde ele ganha, você ganha e a sua empresa ganha. E olha que interessante, você precisa persuadir e influenciar pensamentos dos seus liderados, as emoções dos seus liderados e as ações dos seus liderados. Deixa eu dar alguns exemplos sobre isso daqui. Sei lá, alguns dos seus liderados têm pensamentos, têm crenças, têm verdades absolutas totalmente equivocadas. Por exemplo, alguns dos nossos liderados, ele tem o seguinte pensamento: nossa, os clientes são chatos. Nossa, como é difícil lidar com os clientes. É uma pessoa que talvez teve uma experiência muito ruim no passado com clientes e ela criou esse tipo de pensamento. E você concorda comigo que um liderado seu, que tem um pensamento que cliente é chato, cliente é abusivo, cliente é complicado, ele vai atender bem o cliente? Então, aí é onde você, líder, tem que ter uma conversa muito séria com esse liderado e você persuadir, influenciar ele que não são todos os clientes que são complicados, e sim alguns deles. E é nossa função saber lidar com esses clientes complicados, porque, afinal de contas, eles é que pagam as contas, inclusive os nossos salários. Você vai ter que ter um feedback, uma conversa com ele, para ele se estabilizar um pouco mais emocionalmente e saber lidar com essas pessoas mais complicadas. Porque esse pensamento vai fazer ele liderar de uma forma negativa. Agora, não é só pensamento, é também você persuadir e influenciar para ajudar os seus liderados a ajustarem as emoções deles. Sei lá, de repente você tem um liderado, uma liderada, que precisa fazer uma apresentação para a diretoria. No dia X, vai ter que fazer uma apresentação dos resultados. E essa pessoa começa a ficar ansiosa. Ela começa a ficar com muito medo de fazer essa apresentação. E qual que é o lado negativo do medo? É ela paralisar, é ela travar e provavelmente fazer uma apresentação horrível. Você, como líder, vai precisar ter uma conversa com ela onde você vai mostrar o lado positivo do medo. Você vai ter que persuadir, influenciar ela que o medo tem um lado positivo. Ah, não, Ricardo, mas peraí, medo tem lado positivo? Tem. Como eu disse, o lado negativo do medo, qual que é? É a pessoa travar, a pessoa paralisar. Qual que é o lado positivo do medo? Ela entender uma palavra, que ela precisa se preparar mais. O lado positivo do medo é prepare-se. Sabe, estude essa apresentação. Finja fazendo essa apresentação para um bibelô lá da sua sala, para um quadro da sua sala. Sabe, prepare-se mais. Toda vez que a gente se prepara mais, o nosso medo ele diminui, ou até mesmo ele vai embora. Então, você precisa ter essa conversa com o liderado e falar, ó, se você continuar assim, você vai travar. Agora, o lado positivo é prepare-se. Vamos montar um plano de ação para você se preparar? Olha que interessante a habilidade de persuadir e influenciar. E nós falamos, né? Persuadir e influenciar pensamentos, persuadir e influenciar emoções, mas persuadir e influenciar também comportamentos, ações. Sei lá, de repente você é um gestor da área comercial, da área de vendas, e os seus vendedores, eles demoram 48 horas para responder um cliente quente, né? Uma lead quente, um cliente que está querendo comprar. Você vai ter que sentar com essas pessoas e persuadir, influenciar elas de que 48 horas é tempo suficiente para o cara não receber uma resposta e procurar uma outra empresa para comprar o produto. Né? Nossa, Ricardo, mas quem que demora 48? Demora, gente. Você sabe disso, você já precisou comprar alguma coisa.
E aí, de novo, você líder tem que ter esse poder de persuasão. Só que eu percebo, gente, que a maioria dos líderes, eles são muito fracos nesse tipo de coisa. E o pior, a maioria dos líderes tem esses pensamentos, essas emoções, esses comportamentos negativos também. Tem líder que pensa, nossa, como o cliente é chato. Tem líder que tem muito medo e ele trava, ele não toma decisão, ele fica travado, paralisado, porque ele não sabe ir para o lado positivo. Tem líder que demora para dar um retorno para um liderado. Talvez não é para um cliente, mas para um liderado, para o chefe dele. Então, é uma coisa que eu sempre digo, né? Antes de você persuadir e influenciar as outras pessoas, você tem que persuadir e influenciar a si mesmo. Quais são os meus pensamentos negativos que estão atrapalhando os meus resultados? Quais são as minhas emoções negativas? Às vezes não é o medo, é a raiva, né? É a tristeza. Né? Quais são os meus comportamentos negativos que eu preciso trabalhar em mim mesmo? E eu vou ministrar um treinamento online gratuito, onde eu quero trabalhar essas coisas com você. Né? Como a gente persuadir e influenciar a nós mesmos. A primeira aula é exatamente sobre isso, porque eu mostro os 5 comportamentos dos líderes extraordinários, e as outras 2 aulas é mais como persuadir e influenciar os nossos liderados. Se você está aqui no YouTube, vai no primeiro comentário que está aqui embaixo, ó, clica no link que está lá para você poder se inscrever nesse treinamento gratuito. Estou te esperando lá, hein? Vai no primeiro comentário e clica no link que está lá.